Olá, sejam bem-vindos. O tema da aula é Jogos Cooperativos na Educação Infantil e para vocês acompanharem, vou compartilhar alguns slides. Nunca podemos perder de vista, né, pessoal, que os jogos e as brincadeiras são eixos estruturantes da educação infantil. Estes eixos estruturantes, eles garantem alguns direitos e esses direitos são encontrados nos campos de experiências de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos que, segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, a humanidade somente irá caminhar para a construção de valores atrelados à cooperação quando abandonar aqueles que geram injustiça, competição, hostilidade, rivalidade e egoísmo. Vocês devem lembrar que em alguns momentos eu comentei a respeito da intencionalidade do professor em relação a um jogo ou uma brincadeira. Por isso que é sempre muito importante, antes de qualquer prática docente, antes do uso de qualquer jogo ou de uma brincadeira, saber o que ela propõe. Se ela está propondo rivalidade ou egoísmo, ou muitas vezes acaba despertando a hostilidade, mesmo que indiretamente, sem a criança perceber, a gente precisa evitar. A gente precisa pensar e analisar se esta brincadeira ou se este jogo vai proporcionar a isso. Então, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em outras palavras, valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilo de vida que se baseiam no respeito à vida, no fim da violência e na promoção da não violência por meio da comunicação, da educação, cooperação e diálogo, precisam ser estimulados e incentivados. Por isso, olha que interessante, a Base Nacional Comum Curricular fala que o eixo estruturante da educação infantil, um deles, é a interação. E olha o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: não à violência, educação, cooperação, diálogo. Isto faz parte do que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças de tal forma que elas respeitem uma outra, de tal forma que não haja violência, de que não haja promoção à hostilidade. Isso não pode acontecer. Isso está na Base Nacional Comum Curricular, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque as interações é um eixo que nós, professores, precisamos trabalhar intensamente na educação infantil. E a gente precisa intensamente perceber qual é a intencionalidade da nossa ação. Porque dessa forma, nós podemos pensar em construir uma sociedade pautada em relações de cooperação através da educação. E particularmente da educação infantil. Porque a gente começa a construir tudo isso na educação infantil. Né? São os primeiros passos. Valores cooperativos que precisam ser estimulados desde cedo. Por isso da importância dos jogos cooperativos na educação infantil. Se eu não sei o que é cooperar, eu não sei o que é respeitar, eu não sei o que é ouvir, eu não sei o que é entender, eu não sei o que é esperar. Porque a criança, nessa fase, é mais sensível e menos exposta à competição. Isso, inclusive, eu estou me pautando em uma fala de Soler, num trabalho dele de 2003. Então, ao ingressar na instituição de educação infantil, a criança passa a conviver com vários colegas. Por isso, dele entender a cooperação. Porque a cooperação, ela desenvolve, como eu acabei de dizer, vários aspectos. E já participa de processos de avaliação de desempenho, por exemplo, o que gera, às vezes, categorizações exclusivas como mais aptos, menos aptos. E, por outro lado, podemos gerir a competitividade exacerbada na criança, que mal começou a viver numa sociedade. Então, isso não é um aspecto positivo. Se a gente não colocar a cooperatividade dentro dos jogos e das brincadeiras, que seja uma cooperação mútua,
uma cooperação em parceria, uma cooperação de criança com criança. A gente vai para o outro lado. O outro lado do que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer, a gente vai acabar tendo competição, hostilidade, e eles vão acabar levando isso para a vida, de que tudo é uma competição, de que tudo é uma hostilidade, de que não se tem respeito, de que tudo é uma vitória, de que sempre um precisa ser melhor que o outro. Nem sempre funciona assim. Para Almeida, 2010, o maior desafio da educação do século XXI tem sido ensinar as pessoas a aprender e viver juntas. É preciso entender que educar para a cooperação envolve um processo contínuo de conscientização das pessoas e da sociedade, tendo como eixo norteador o equilíbrio entre o eu, o outro e o contexto sociocultural. Vocês conseguem perceber uma certa semelhança com algo que está em alguns documentos oficiais? Isso aqui está relacionado a um campo de experiência da Base Nacional Comum Curricular, o eu, o outro e o nós, o eu, o outro e o contexto sociocultural. Então, vocês começam a perceber as relações teóricas que há entre as situações. Quer dizer, a gente tem os campos de experiências, e os campos de experiências, por exemplo, eles acabam abordando diversas práticas diferentes. Uma delas são os jogos cooperativos. Então, olha o que está escrito: é preciso entender que educar para a cooperação envolve um processo contínuo. Então, continuamente na educação infantil, nós vamos proporcionar situações que elas consigam se respeitar, que elas consigam se ouvir, que elas consigam se entender, que elas consigam se respeitar, que elas consigam olhar umas para as outras. Então, nesse sentido, o trabalho educativo com crianças pequenas pode criar variadas condições cooperativas para que estas desenvolvam a autonomia, exercitem a vivência coletiva. Vocês entendem o porquê dos jogos cooperativos? Quer dizer, eu não vou chegar aqui para vocês e falar assim, olha, usem este jogo que ele é cooperativo e vai dar certo. Não, vocês precisam conhecer as suas crianças, vocês precisam conhecer o que elas gostam, o que elas não gostam. Por quê? É uma forma das crianças exercerem a autonomia. Elas dizendo para vocês seus sentimentos, suas vontades, seus valores. Exercitem a vivência coletiva. Primordial quando as crianças estão em um espaço educacional, como, por exemplo, a educação infantil. Como é que a gente mantém a vivência coletiva se eu não desperto isso nelas? As práticas inclusivas também, a gente acaba criando condições para isso. Se vocês perceberem atualmente, de uns tempos para cá, por conta de toda essa mudança de políticas públicas na prática docente, que é num aspecto muito positivo, vocês conseguem perceber que as crianças elas tratam de forma muito mais natural as práticas inclusivas do que era na prática que nós tínhamos há anos atrás, coisa, por exemplo, até do século passado, porque realmente é do século passado, quando nós tínhamos, por exemplo, uma sala que só tinham alunos considerados com necessidades específicas, então eles ficavam isolados, não existiam interações, muitas vezes eles eram até motivos de chacotas. Então, atualmente, por causa da cooperatividade, as práticas inclusivas, elas são tratadas de formas normais, de formas hum, naturais no dia a dia. O termo natural normal soa até estranho, né? Naturalmente, a criança está lá e na prática docente a gente consegue desenvolver essa naturalidade entre todas as crianças. E sempre pautado no quê? Na ajuda mútua, na construção de valores compatíveis com uma sociedade democrática, solidária e justa. Tá? Então, vocês analisem bem a situação dos jogos cooperativos. Há inúmeros tipos de jogos, há inúmeras classificações de jogos e brincadeiras. Uma delas, e não menos importante do que as outras, pelo contrário, muito importante,
são os jogos cooperativos. Os jogos cooperativos porque eles são base para o desenvolvimento de um dos eixos estruturantes, que no caso são as interações. Como é que você interage sem ter a solidariedade, sem ter a justiça democrática, sem ter o respeito, sem ter o desenvolvimento da autonomia? A criança, ela se desenvolve autonomamente, dizendo, mas não só para ela mesma. Ela será autônoma em ajudar um colega, em respeitar, em entender a necessidade do outro. Isso também é autonomia. Vamos para o próximo slide. Dentre as diretrizes apontadas pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, elaborada pelo Ministério da Educação e Cultura, isso há muito tempo, né? Lá de 1998, na época, para o desenvolvimento do trabalho com crianças de 4 a 6 anos, está a promoção de interações criança-criança. Eu falei isso no início. É muito importante a interação da criança com a criança, e também já disse por diversas vezes da importância da interação de crianças com seus familiares, das crianças com os professores e das crianças com as crianças, principalmente. Principalmente porque elas estão no mesmo meio, elas estão numa mesma realidade, e é nesta mesma realidade que a cooperatividade é desenvolvida com o respeito, com a justiça, com a democracia, com a necessidade de se entender os processos, a necessidade de se ouvir, de se entender, que favorece a troca de ideias, oportunidade de expressão, de contato com outras vivências e a construção conjunta de conhecimentos e habilidades sociais. E desta forma, né, o que acaba acontecendo? Tal diretriz, de modo compatível com a literatura especializada em psicologia do desenvolvimento, porque tudo isso está muito relacionado com a psicologia. Não tem como a gente sair. Tudo o que nós tratamos, tudo o que nós falamos, sempre está compatível com a psicologia. Não tem como estar fora. Então, todos esses documentos, eles também são pautados na psicologia. Tá? Não é à toa que a gente fala de algumas etapas da educação infantil, não é à toa que dentro da educação infantil há uma fragmentação, por exemplo, como creche para escola. Não é à toa. Não é à toa que existem os anos iniciais, não é à toa que a criança passou a estar nos anos iniciais com 6 anos. Tudo isso tem a psicologia como base, né? E esses referenciais, junto com a psicologia, eles acabam apontando a cooperação como condição necessária para o desenvolvimento da criança nesta faixa etária. Ou seja, configurando-se como principal tipo de interação a ser estimulado e promovido na educação infantil. Bom, vamos para um próximo slide. De acordo com Palmieri, 2015, os padrões de interação social, entretanto, não existem isoladamente, mas possibilitam a conversão de um no outro, de forma complexa e dinâmica. Bom, deixa eu ir para um outro tópico aqui com vocês. Quando nós falamos dessa questão, né, dos padrões de interação social não existem isoladamente, eles estão querendo dizer que não existe a segregação. Não é porque existe um padrão de uma comunidade X que aquela comunidade só vai interagir com ela, ou o padrão da comunidade Y e aquele padrão só vai interagir entre ele, ou por questões religiosas, ou por X, Y, Z questões. Então, de uma forma complexa e trabalhosa para o docente, realmente a gente precisa analisar algumas determinadas situações que possibilitem o quê? Essa conversão de um no outro. Ou seja, se eu tenho um grupo que é de uma questão religiosa,
muito forte e um outro grupo de uma outra situação, a gente minimamente e respeitosamente, dentro dos jogos cooperativos, eles podem interagir, respeitando essas crenças, respeitando esses valores, aos poucos. E, popularmente dizendo, não descendo goela abaixo. Aos poucos eles vão entendendo que é natural a crença de uma criança, que é natural a crença de outra criança, que é natural a cultura da outra criança. Isso é natural, né? Nem com adulto a gente não gosta disso, né? De descer goela abaixo uma determinada opinião, uma determinada situação. Aos poucos a gente vai entendendo, aos poucos nós vamos interagindo, aos poucos e naturalmente nós vamos percebendo que aquilo nada mais é do que um valor da pessoa. E aquele valor que é dela não interfere na minha relação com ela, tá? Então é uma questão importante que precisa ser vista e analisada lá na educação infantil. Bom, ainda assim, Palmieri 2015, por exemplo, quando o professor promove atividades com regras competitivas, orienta o processo educativo a gerar uma disposição motivacional na criança para competir, tá? Então, vejam bem o que é essa competição, vejam bem o quão benéfica ela é, tá? Porque isso, muitas vezes, pode apresentar maior tendência à agressividade, hostilidade, rivalidade, e que acabam sendo maximizadas. Não é essa a intenção, tá? Já foi abordado em diversos momentos a respeito da competição, e ela precisa ser muito bem vista, ela precisa ser muito bem estudada e implementada no processo educacional e pedagógico, para que a gente não maximize a agressividade e a hostilidade. E na educação infantil é imprescindível a gente tomar cuidado com o que trabalha. Às vezes, indiretamente, acaba acontecendo. Às vezes, a gente acaba propondo uma atividade, ou um jogo, uma brincadeira, sem perceber o que realmente ela pode desenvolver, e no fim das contas, acaba o quê? Acaba indo para um outro viés que nós não esperávamos, que é este viés da competitividade, este viés que as crianças às vezes acabam uma tirando sarro da outra, que acaba gerando a hostilidade, a tristeza, aí vem um outro sentimento de raiva. Então, dentro dos jogos cooperativos importantíssimos na educação infantil, precisa tomar cuidado com a competição. Então, são termos até parecidos, né? Cooperativos e competitivos, mas são termos bem diferentes. Tomem cuidado com a competição dentro da cooperação, para a gente não ir no caminho inverso. De forma inversa ao que o Palmieri disse. Quando o professor maximiza orientações cooperativas para a realização de atividades cooperativas, as crianças tendem a mostrar ações e disposições motivacionais para cooperar e expressar valores que fortalecem suas relações com as outras crianças e com o contexto educacional. Então, é nesse contexto que os jogos cooperativos podem ser utilizados para reorientar o processo educativo e auxiliar o professor a planejar e promover atividades cooperativas na escola, tá? Então, vejam, é o caminho inverso. Então, é para reorientar o processo. Então, se tem um dado momento que vocês percebem que há a competição por X questões, tá? Independente do que seja, mas a cooperação ela reorienta a questão da competição. Em um dado momento vai existir a competição, no momento propício. Na educação infantil precisa tomar muito cuidado. E mesmo que haja essa competição, é uma competição reorientada de tal forma que seja cooperativa. Hoje, nós podemos assistir diversos jogos de N categorias: vôlei, basquete, futebol, natação. Em alguns deles, existe essa competitividade negativa, o que não é bacana. Em compensação, em muitos outros, vocês podem perceber que existe sim a competição, mas ela é cooperativa. É uma competição por uma outra questão dentro de um jogo.
Vocês podem perceber que não há hostilidade, que quando uma pessoa cai ou se machuca, o componente do time adversário vai lá e ajuda. Mas por quê? Porque ele tem um sentido e um princípio de cooperação muito diferente e muito bem consolidado do que é aquela competição acirrada e vista como hostilidade. Aquela competição que muitas vezes, quando a gente vê o adversário se machucando, a gente pensa assim: nossa, que bom. E este sentimento destes jogadores que sabem o que é a cooperação, eles não têm. E é nessa perspectiva, na educação infantil, que a gente precisa entender. Por mais que as crianças estejam brincando entre duplas, trios ou grupos, é sempre interessante que é para eles se divertirem, que é para eles. Isso eles nem precisam saber, é mais para vocês, para desenvolverem habilidades, para colocarem raciocínios em jogo, conexão entre ideias, culturas, valores. E se de repente o colega está precisando de uma ajuda, esta ajuda ser natural. E não entender assim: olha, que bom, ele vai se dar mal, eu sou muito melhor que ele. Não, não é isso. Tá? Porque hoje você está assim, de repente, se saindo melhor numa brincadeira. Mas pode ser que numa próxima, por questões de habilidades mais desenvolvidas que a outra criança tem, ela se saia melhor do que a criança que já venceu em um dado, podemos dizer assim, venceu em um dado momento. E com certeza ela não vai gostar. Então, o sentimento contrário da competição, para quem perde num dado momento, é muito ruim. Mas por quê? Porque ela não entende o que é a cooperação. Tá? Então, ou seja, recorrer aos jogos cooperativos para instrumentar professores a promoverem a cooperação no contexto educacional é o que há de melhor, é o que há de melhor para a gente desenvolver toda essa cooperação, tá? Toda essa interação. Isso é muito importante. Isso faz parte de uma prática da educação infantil, tá? Bom, então nós temos aí, afinal de contas, né, pessoal? O que são os jogos cooperativos? São jogos que aceitam a diversidade e as limitações dos participantes, tendo a função de resgatar valores perdidos na sociedade, possibilitando o exercício da confiança, cumplicidade, solidariedade, respeito mútuo entre as pessoas e inibir a disputa pela vitória e pela derrota. De forma muito simples, de forma muito resumida, nós temos aí o que são os jogos cooperativos. Ou seja, os jogos cooperativos são para compartilhar, unir pessoas, despertar a coragem para assumir riscos, tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si mesmos, tá? Eles precisam perceber que o fracasso, às vezes, na verdade, assim, não precisa se preocupar com o fracasso, mas que determinada situação vai proporcionar um aprimoramento, uma vontade de aprender com o colega, de estar junto, e que, podemos dizer, o sucesso do colega também sirva para ajudar aquele que não teve tanto sucesso. Mas sim, uma fonte de prazer, uma fonte de brincadeiras, uma fonte de interações, uma fonte de aprendizado. Então, esses jogos, eles promovem o encontro onde reforçam a confiança pessoal e interpessoal, uma vez que ganhar, pessoal, e perder já não é tão essencial. O essencial, neste momento, é a gente respeitar, é a gente entender, é a gente socializar. São apenas referências para um contínuo aperfeiçoamento de todos, vislumbrando, ao final deste caminho, um verdadeiro exercício educativo para desenvolver a cultura da paz. É o que a gente precisa, a cultura da paz. Então, sem ter, e na verdade eu acabei tendo como base um pouco dessa minha fala final, uma publicação de Broto de 2000. Então, a cultura da paz é o que a gente precisa
é o que a gente tem em mãos para trabalhar. Sem pensar na rivalidade, sem pensar, como o Broto disse, né, que nem sempre o ganhar e perder é a principal função naquele momento, tá? Tudo tem o seu momento próprio, tudo tem o seu momento correto e numa determinada situação ele vai aparecer, tá? Eu parei um pouco o compartilhamento porque eu vou interromper este vídeo, vou fazer em etapas para não ficar tão pesado, para não ficar muitas vezes longo para a interpretação dele, tá? Então vejam a importância dos jogos cooperativos, né? O próprio nome já diz, é para cooperar e não para competir. O próprio nome já diz, não é para a gente colocar em questão, tá? Simplesmente o quê? A rivalidade, hostilidade. Não, é para a gente colocar em questão a necessidade de se respeitar, a necessidade de se entender, a necessidade de ajudar, a necessidade de incluir. Tá? Reflitam bastante sobre este tema. Vejam que às vezes pode ser tênue o que há entre a cooperação e a competição. Só que este tênue pode se tornar algo grandioso para um lado positivo ou para um lado negativo. Pensem nisso, pessoal. Reflitam bastante. E eu retorno na segunda parte da aula.